Esse roadmap aí, ele é muito legal. Alguém me pergunta como começar, eu sempre me baseio nele. Na minha visão, tem que acontecer como o Diego falou, assim, de realmente botar em produção, passar pelos problemas, ter as dores pra tu realmente entender o que tu precisa estudar ou não. Mas eu acho que ele é bem completo e ele realmente tá bem alinhado com o que as empresas estão pedindo, assim. Fala, Dev, beleza? Mais um episódio do PR aqui pro nosso canal do YouTube. E como vocês já sabem, o PR é um quadro de perguntas e respostas, onde a gente dá uma varredura aí nas nossas redes, seja no Instagram, Discord, YouTube, e a gente abriu até uma caixinha pra formar esse PR. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre dúvidas e responder algumas dúvidas de vocês em relação à cloud, né, a hospedagem e tudo mais. E hoje quem tá aqui comigo é o Guilherme Pelizetti, que ele é SRE aqui na Rocket City, e... Como o Diego já falou, meu nome é Guilherme Pelizetti, eu sou SRE. De uma forma bem sucinta, meu trabalho é manter a disponibilidade dos serviços aqui dentro. Com isso, eu trabalho diariamente com cloud, com serviços na nuvem. Antes de continuar, eu quero lembrar a vocês também a sempre utilizarem aqui embaixo nos comentários do vídeo a hashtag PR, porque assim a gente sabe quais são as dúvidas que vocês querem enviar para formar os próximos episódios. Então, se ficou alguma dúvida desse episódio, tudo que a gente vai conversar aqui, deixa aqui embaixo, que eu trago o Pelizetti aqui num próximo episódio para responder mais dúvidas de vocês. Também sobre outros assuntos, tragam aqui embaixo, porque vai ajudando também a gente a formar os próximos episódios. Não pode faltar também o salve do Léo. Então, Léo, já deixa um salve digital aí na edição. Salve! E vamos continuar aqui com o PR. Primeira pergunta é do Brian. Ele mandou como funciona armazenamento em nuvem e por que ele é bom. O termo armazenamento, ele é bem geral, assim. Geralmente, quando se fala em armazenamento, se entende a parte de distribuição de conteúdo, assim, né? Então, a gente pensa mais parte de bucket. Ele tem vantagem de ser muito fácil de se recuperar de uma catástrofe, de um desastre. Porque se tu tem algo que é físico, tu tem que ter replicação disso, tem que ter ele em outros lugares, né, para tu não acabar perdendo tudo. Tem a questão de escalabilidade. Na nuvem tu tem uma estrutura toda pronta e completa, focada em cima de escalar. Geralmente tu tem um custo mais baixo, porque na parte de armazenamento, geralmente tu paga o que tu consome. E também tu meio que deixa de ter necessidade de ter uma equipe cuidando dessa parte, mantendo isso. Um outro ponto interessante de falar, tipo, se a pergunta for voltada a CDN, né, armazenamento num bucket da S3 ou qualquer coisa assim, esses serviços, eles são úteis também para tu não precisar ficar armazenando arquivo ou qualquer tipo de upload de imagem, essas coisas assim, dentro da sua aplicação na máquina, na VM que ela tá rodando, né. Isso, na verdade, é para resolver vários problemas. O primeiro deles é que o storage de uma VM, ele é caro. Ele é em SSD, geralmente. Se tu vai montar uma VM que ela precisa de mais storage, geralmente isso é muito mais caro. Enquanto, por exemplo, um storage de um S3 e tal, ele é muito mais barato por gigabytes que tu vai salvar lá, né? E hoje é muito comum que as aplicações, elas precisam ser... Ó, o Thiago passando lá. As aplicações, elas precisam ser stateless, né? Isso quer dizer que a aplicação, a tua aplicação, ela deveria chegar num nível que tu consegue derrubar o teu servidor inteiro e montar um novo servidor, só rodar a sua aplicação e ela já sai funcionando. Ela não deveria depender de nenhuma informação que é gravada em tempo de execução. Então, por exemplo, um upload de imagem, a sessão do usuário, quando ele vai fazer login, tudo isso não deveria ser salvo no disco da máquina. Como eu falei, isso faz a sua aplicação ser stateful. A gente sabe que escalar aplicações que são stateful é um trabalho bem difícil, principalmente porque tu vai fazer um balanceamento de carga. Às vezes tu vai mandar a pessoa para uma máquina que não tem os dados dela, e aí, da sessão dela, e aí se acabou tudo, né? Então, como eu disse, armazenamento é um negócio muito abrangente. A gente poderia falar aqui de diversos fatores diferentes, né? Outro ponto que tem em relação ao armazenamento também, que geralmente esses serviços já trazem um pouco melhor, é cache, né? Também. Sim, ele já tem tipo todo um layer pensando nessa parte de cache e de invalidação. E cache distribuído também, né? Em multi-regiões e tudo mais, né? Tem até... Acho que o da Google é muito fácil fazer isso, né? Sim, eu não lembro da Amazon, mas o da Google é muito fácil fazer isso, que... O da Google é um toggle lá. Só um clique, né? Que basicamente tu salva, por exemplo, imagina que você salva um arquivo estático lá, seja até o seu site estático ou imagens, qualquer coisa assim. Você clica lá para distribuir esse arquivo ou o seu bucket inteiro para multi-region e ele vai deixar, digamos, uma cópia daquele seu arquivo em várias regiões do mundo. Para se a sua aplicação está sendo acessada de vários lugares, a pessoa sempre vai acessar do lugar que tem a menor latência. Né? Isso se você vai fazer com uma VM, tu vai ter que subir uma VM em cada local, basicamente. Né? A próxima pergunta aqui é do Marcos Túlio, e ele mandou: MongoDB, Atlas ou subir um servidor? O que vale mais a pena? O que vale mais a pena é não usar MongoDB, é isso? Não, brincadeira, não é nada a ver com isso. Pel, quanto que vale a pena subir um MongoDB na mão
ou utilizar um cloud gerenciado. Eu acho que isso aqui não é só para Mongo, né? Não, não. Na verdade, todos os bancos de dados e vários serviços hoje, eles têm essa opção, né? Ou tu usa um managed, né? Um gerenciado pelo provider, ou tu usa algo criado do zero. E quando que vale a pena usar cada um? Eu ia comentar bem nesse ponto que essa pergunta é diretamente pro Mongo, mas ela cabe para tudo, na verdade, porque ela entra no tópico de Managed Hosting e Self-Hosting. Cara, tem que sempre analisar o trade-off. Eu nunca usei o Atlas em si, né? Mas pegando, por exemplo, o Atlas, ele tá tudo configurado, ele vai ter o monitoramento dele lá dentro, ele tem toda uma estrutura bem robusta, só que em contrapartida, pelo que eu sei, ele é muito mais caro do que fazer um self-hosting. Só que daí, no lado do self-hosting, tu tem que estar gerenciando tudo, tu tem que ter um conhecimento de high I/O, de uso de memória. Talvez não saber como funciona tudo nos mais intrínsecos detalhes, mas saber pelo menos como fazer o troubleshooting se dá algum problema, porque vai explodir nas tuas mãos. Eu acho que assim, são momentos do teu projeto. Minha opinião, sincera, assim, se tu não tem verba ainda para ter uma pessoa do teu time só olhando para isso, ter uma pessoa de SRE olhando para isso, e se tu tiver verba pelo menos para pagar um pouquinho mais que vai custar um banco gerenciado, ou até hospedagem gerenciada, usar um Heroku da vida, cara, a melhor coisa que tu faz é usar isso. Porque a chance da tua aplicação quebrar, ela é muito menor por causa disso, né? Porque aquilo lá tá preparado para se automutar, fazer uma mutação ali conforme sofre algum problema ou qualquer coisa assim. No começo, quando a tua aplicação tá muito pequena, tu tem pouco acesso, pouco dado sendo gravado, essa diferença de tu vai pagar, por exemplo, por um gerenciado e por um criado por mão própria, ela é pequena, porque na verdade tu vai estar pagando muito pouco dos dois lados. Sim. Então, na verdade, nesse momento, vale mais a pena pagar um que já seja gerenciado, como um Atlas da vida, o RDS lá da Amazon, da Google, como é que chama mesmo? Cloud SQL. Cloud SQL e por aí vai. Então, assim, paga o gerenciado, a menos que realmente você já tenha uma pessoa na sua equipe que cuide disso para você, e aí talvez valeria mais a pena fazer algo do zero, caso essa pessoa tenha conhecimento para fazer isso. Exatamente, até porque entra na parte de alta disponibilidade e gerenciado, ele sempre vai ter uma estratégia lá dentro de self-healing que não vai te deixar na mão. E por mais que tu às vezes pense, né, mas vai ser mais barato eu criar o meu próprio. Mas às vezes não é tão barato tu deixar o teu software fora do ar, porque sexta-feira, 8 horas da noite, acabou a memória do banco lá e tu não sabe o que aconteceu e... Isso acontece, cara. Acontece muito, né? Então, com certeza. Tu vai no gerenciado aí que vai resolver os problemas, principalmente se você estiver no início. A próxima pergunta aqui é do João Francisco Vieira Neto. E ele mandou, existe algum serviço de cloud gratuito? João, gratuito, nem injeção na testa, cara. Já dizia meu avô, cara. Mas, Pel, o que aí tem de gratuito pra galera usar? Cara, eu acho que na parte de gratuito entra muito free tier. De alguns providers. Geralmente, eles também oferecem um crédito, assim, né? Pra tu testar a aplicação e sair um pouquinho do free tier. Só nessa parte, assim mesmo, eu sei que a AWS até tem alguns serviços gratuitos. A Google que tem ficam também. pra sempre. Sim. A Google também, Firebase também. Mas, cara, não são todos os serviços que a tua aplicação vai precisar pra... Tipo lá, a AWS tem o S3 lá, que é pra CDN, que tu tem lá um free tier, acho que é de 20 GB, uma coisa assim, pra sempre. Que tu pode utilizar. Mas o EC2, o free tier é só 12 meses. Depois disso, tu começa a pagar já, mesmo que seja um valor baixo, tu vai pagar. Então, assim, cara, mesmo que seja gratuito, geralmente é por causa disso. Eu acho que a Google trabalha com um modelo de crédito, né? E a AWS com um modelo de tempo. A AWS é 1 ano, se eu não me engano. Cara, faz tanto tempo que a gente saiu do free tier que já... Mas a AWS é 1 ano, né? Que tu tem gratuito. A Google, tu tem, acho que um número em dólares para você utilizar. A Microsoft Azure, acho que é em tempo também. E aí tem a opção do Heroku, né? Mas... eu sei que no caso da Google, se eu não me engano, eu tenho quase certeza que eles têm algumas opções de máquina, assim, VM na free tier, só que é algo ridículo de recurso, assim. Ele é compartilhado, a CPU, então já tem pouco núcleo de CPU, unidade de CPU e ainda é compartilhado e algo como 256 ou 512 de memória. É um negócio assim bem abismal. Então assim, mesmo que o projeto esteja no início, algum custo vai ter, sabe? No máximo, assim, essa questão usar os 12 meses de free tier ali da AWS, e eu acho que isso já resolve, na verdade, grande parte dos problemas ali. O free tier, seja da AWS, da Azure ou da Google, já vai resolver bastante problemas. A próxima pergunta é do João Eliandro, e ele mandou migração entre uma nuvem e outra. Ele foi sucinto. O que a gente pode dar de dica? Eu acho que, principalmente entre os cloud providers mais famosos, né? Google, AWS, Microsoft. O que dá pra fazer pra facilitar esse processo de migração? Pensando assim nesse top 3 assim, de providers, dentro deles ele já contém bastante ferramentas, assim, se tu for migrar o VM ou grupo de VM
Eu tenho uma experiência na Google, né? Tô falando isso da minha visão da Google, mas eu imagino que os outros providers também não ficariam atrás dessa parte. Tu dispõe de bastante ferramenta para fazer todo tipo de migração. Precisa fazer migração de VM, precisa fazer migração de banco de dados, tu consegue, de rede. Tento facilitar isso porque é muito de interesse deles, facilitar a migração. E a outra parte que a gente pode entrar também é infraestrutura como código. Isso ajuda muito, assim, na parte de migração, porque tu tem uma API abstrata para subir teus serviços e para fazer a migração. Claro que tu vai ter um empecilho, assim, mas é muito pequeno comparado a tu não ter a infraestrutura como código. Explica o que é infraestrutura como código para as pessoas que não sabem. Beleza, a infraestrutura como código é tu descrever como código a tua infraestrutura. Então, a gente tem ferramentas como Terraform, como Pulumi. Seria tipo o Docker Compose e produção? Que tipo, tu fala quais serviços tu quer e ele sai rodando? Ou tu escreve, na verdade... Tu escreve com que linguagem infraestrutura as a code? Depende é um YAML, tipo um JSON, ou é código mesmo, assim, tipo... É código. No caso do Terraform, eles têm uma linguagem própria, domínio próprio deles, que é a HLC. E no caso do Pulumi, tu pode usar uma linguagem tipo Node, TypeScript. Ele tem tipo uma SDK, daí tu importa e sai escrevendo, tipo, no caso do Pulumi, ele é um wrapper do Terraform. Então, tipo, ele tem todas as funcionalidades do Terraform, todos os plugins, assim, disponíveis. Só é questão de alguém ir lá e fazer, tipo... Mas tu acha que Infra as a Code, por exemplo, vale a pena pra todo mundo, assim? Até pra quem tá iniciando? Porque, assim, eu acho que o problema maior de Infra as a Code, né, infraestrutura como código, é... Depois que a tua infraestrutura já tá pronta, e tu quer depois converter pra código, tu não vai lembrar de tudo que tu fez já, né? Não tem um processo de migração, né? Tipo, passa aqui o login da minha AWS, ele gera pra mim os scripts que montam a minha infra. Cara, eu tenho quase certeza que tem algumas coisas desse nível, assim. De Porra. buscar lá, ele vai checando as API e vai, tipo... Nossa, aí é massa, porque eu sei que na AWS tem aquele CloudFormation lá, que eles usam, que é tipo, né, pra montar a stack lá dentro. Mas, cara, isso aí ia ser baita. Mas é isso aí, ô João e Leandro, a gente entrou numa discussão muito doida aqui, mas pra migrar entre uma nuvem e outra, geralmente tu vai ter as opções de exportar e importar ali da próprio painel e tal, de dentro do Cloud Provider, você pode olhar um pouquinho isso. Agora que eu lembrei do negócio que tem que cuidar, que dependendo do serviço que tu usa na nuvem, tu meio que fica... A tua lógica, o teu código fica atrelado a ela. Por exemplo, o Cloud Spanner, ele é um banco de dados lá relacional, com alta escalabilidade e tudo isso. A comunicação dele funciona com o gRPC. Então, você tem que usar o SDK específico do Cloud Spanner. Então, tu fica meio que atrelado nesse provedor ali. E tem muito serviço que às vezes existe um que não vai existir em outro, né? Tipo, sei lá, tua infra tem envio de e-mail. Cara, só a Amazon que hoje tem o Simple Email Service lá. Até o Azure não tem, a Google não tem. Até o caso do Spanner, só tem na Google, assim, esse tipo de estrutura. Uma das coisas que é legal é que todos os cloud providers, dentro da documentação deles, tem uma seção de comparação de serviço. Eles mostram, esse serviço aqui se chama tal, na AWS tal, e na Microsoft tal, por exemplo. E aí você consegue ver, eu tô usando esse, lá é tal nome. Eu sei que a Azure tem, na Google eu já vi também, na AWS deve ter também. Então, assim, dá uma olhadinha nisso, que geralmente, dentro da própria documentação dos cloud providers, existem guias de como você migrar a sua infra lá pra dentro, porque é muito interesse deles. Inclusive, cara, assim, uma coisa pode ter certeza, se vocês entrarem em contato por e-mail mesmo, pro cloud provider falando, estou querendo migrar a minha infra de tal pra tal, é capaz de eles fazerem pra vocês, assim. É de muito interesse dos providers. Vamos lá pra próxima pergunta agora, que é do Vinícius Charleaux. Charlot, acho que é. Charlot? Acho que é a pronúncia Charlot. Peço perdão. Ele mandou funcionalidades que podem ser interessantes integrar com apps desenvolvidos em React e Node. Na verdade, funcionalidades são várias, né, Pel? São centenas, né, de funcionalidades, né? Todas as funcionalidades, de certa forma, tu vai integrar, né? Tipo, sei lá, tu tá desenvolvendo uma aplicação em Node, como tu falou. Aí tu precisa de um sistema de fila. Tu pode construir um sistema próprio usando um Redis da vida, ou tu pode usar um SQS da Amazon, por exemplo, ou PubSub lá do Google pra... mensageria, né? Mensageria pra fazer um sistema de fila, né? Notificação. Tu pode fazer um sistema de mensageria próprio para notificar os teus usuários, ou tu pode usar um SNS, ou até o Firebase para fazer notificação. Então, assim, existem milhares de serviços, né, que a gente pode usar. Inclusive, cara, a AWS hoje, meu Deus, tem serviço para tudo, cara. Tem serviço para tudo, sério. Tem aquele Aurora agora para a questão do GraphQL. Meu Deus, tem muito serviço mesmo, assim. Entrando em questão de funcionalidade, me vem à cabeça muito a parte de API, né, que eles disponibilizam, assim, a parte de mapa, de text-to-speech. E eles têm uma imensidão. Assim, tem centenas de API, tanto a Google quanto a AWS, quanto as outras clouds. Então, Mas é uma pergunta, cara, que a gente teria que ficar aqui falando muito sobre isso, cara. A próxima pergunta é do Maurício Renan, e ele mandou como funcionam as lambdas. Maurício, cara, eu sou um pouco suspeito para falar sobre isso, porque ultimamente eu tô meio viciado em utilizar serverless. Lambda, na verdade, é o nome do serviço da AWS, né, AWS Lambda,
para implementação de funções serverless lá dentro, que dentro do Google é Cloud Functions, dentro da Azure é Azure Functions também, e por aí vai, a gente consegue utilizar essas funções serverless em vários providers, até dentro do Firebase dá para utilizar. Novamente, por baixo dos panos, com certeza é muita coisa, não sei exatamente se roda container ou o que é, mas as lambdas são ambientes autogerenciados, onde você não precisa se preocupar com recursos. Na verdade, você vai setar no máximo qual que é o limite de recursos que a sua lambda pode utilizar, a sua função. Você vai definir um pedaço de código que vai executar através de uma ação do usuário. E esse pedaço de código, basicamente, quando ele for executado, o Cloud Provider vai subir um servidor, que não é um servidor, né, porque é serverless. Ele vai subir, digamos, um container, vai rodar o seu código e depois vai derrubar esse container. E aí é claro que existem muita coisa por trás, né, tem hoje a questão de cold start, de hot start, para conseguir manter a sua lambda quente, como o pessoal fala, para não perder tempo de execução nas próximas execuções. Mas basicamente o que você precisa saber sobre Lambda é que Lambda está sendo muito utilizado em ambientes com arquiteturas distribuídas, né, serverless em geral, os ambientes de microserviços, porque a gente consegue ter um ambiente com baixíssimo risco de você ter algum tipo de problema. Como eu falei, as Lambdas elas rodam num ambiente totalmente isolado, elas têm recurso suficiente para rodar e uma execução não atrapalha a outra. Então pensa que se 1 milhão de pessoas estiver executando uma ação, por exemplo, uma ação de autenticação, e se esse sistema de autenticação está rodando dentro das lambdas com serverless, vão ser 1000 processos totalmente separados, isolados, um não enxerga o outro, se demorar mais, se estiver consumindo mais, não atrapalha no outro, eles estão rodando realmente em ambientes totalmente isolados, assim. Cara, eu acho que na minha visão, assim, o Lambda e Cloud Function e todos esse tipo de funcionalidades são sensacionais, assim, pô, se a tua funcionalidade, ela cabe lá dentro, ela faz sentido lá dentro, nossa, é um baita no serviço, porque ele facilita muita coisa. Ele, tipo, te faz, assim, tu pensar no código e jogar lá e acabou, assim, tipo, é meio que mágico, assim, a parada. E o legal, assim, das lambdas é que elas vieram com um propósito muito... Eu tô falando lambdas, mas de serverless functions em geral, vieram com um propósito muito claro de resolver um problema, digamos assim. Tem empresa hoje que usa lambda pra tudo, assim. Então tem, por exemplo, o Zdeliver, lá que o pessoal tá inclusive dentro do Experts Club fazendo aula sobre isso. Eles rodam todo o back-end deles em serverless. Cada rota que tu chama do serviço, fazer pedido, calcular frete, tudo é função serverless. E isso antigamente era bem difícil de fazer e foram surgindo alguns frameworks para facilitar isso, para a gente conseguir converter as nossas aplicações que já são feitas com Express, Nest ou até em outras linguagens que não sejam diretamente JavaScript, para conseguirem rodar dentro de ambientes serverless. E hoje tem um negócio que, cara, é muito massa, que eu quero trazer inclusive mais conteúdo sobre isso, que são serverless components, que são meio que build packs lá do Heroku, que são meio que boilerplates, assim, projetinhos prontos para você integrar nas suas aplicações Express, Adonis, Nest, e eles automaticamente, com 2, 3 linhas, eles fazem a sua aplicação inteira ser hospedável dentro do serverless, assim. E é muito doido porque funciona, cara, muito bem e eu fiquei impressionado quando eu comecei a utilizar, assim. É um negócio muito doido, cara. Então, quem quiser dar uma olhadinha mais nisso, é serverless components dos negócios e funciona muito bem, cara. Dá pra ver que tu tá bem hypado, né, com serverless. Eu acho muito massa que tu tocou nesse ponto, assim, da evolução que teve recentemente. Até porque confesso que eu tinha um pouco de preconceito. Na minha visão, assim, parecia que era muito um lugar pra tu botar coisas não críticas, coisas que tu não se importava muito, vamos dizer. Depois que tu me mostrou, assim, como tá evoluído o negócio hoje, já mudou a minha cabeça totalmente, dá pra ver que, nossa, tem muito espaço pra usar. Sim, eu tô naquele momento do hype que eu quero fazer tudo com serverless, tá ligado? É tipo a pessoa que vai aprender uma tecnologia nova e daí quer meter a tecnologia até em lugar que não deveria botar, assim, eu tô, tipo, nesse nível com serverless, cara. Então eu tô esperando baixar um pouco para realmente colocar alguma coisa em produção. Próxima pergunta é do Wagner Damasio. E ele mandou: vale a pena investir em um servidor cloud para projetos pequenos? Recomenda algum host? Que depende do projeto também, né? Realmente depende muito do projeto, né? Porque hoje tá muito na moda esses negócios de CMS também, né? Sim. Então tu vai desenvolver um e-commerce pequeno. Particularmente eu usaria um CMS pronto de e-commerce, faria no máximo front-end e botaria para rodar. Às vezes até o CMS pega um Shopify da vida, tem front, back, tudo junto, já sai usando e dá-lhe, né? Agora é um projeto totalmente próprio, um software mesmo, assim, de... Porque hoje em dia tem muita ferramenta que meio que te libera de ter um servidor, né? Propriamente dito, né? Então, se teu projeto
consegue se encaixar nisso, perfeito. Não faz sentido tu querer gerenciar tudo sozinho, que já tem ferramenta pronta. Tem muito caso que não funciona assim, né? Que tu vai ter que pegar um servidor e acabou, né? Sendo bem sincero, no começo não vai mudar nada o que tu escolhe, né? Vai te atender de todas as formas. Mas sim, se tu tá com dúvidas, não sabe por onde começar, vai de DigitalOcean. Sei lá, resolve. Cara, a gente ficou aqui na DigitalOcean quanto tempo? Um ano? De empresa? Acho que mais. Até hoje tem serviço nosso rodando na DigitalOcean, assim. Então, pelo menos tu tem previsibilidade no preço, que é geralmente o que os projetos menores precisam, né? Mais previsibilidade, assim. No geral, assim, a gente teve um ótimo período, assim, na DigitalOcean, então não tem por que não recomendar. No finalzinho, assim, a gente tirar a plataforma lá de dentro. Teve uns probleminhas, assim, de rede, mas eu acho, assim, que foi algo bem atípico, assim, de acontecer, mas se tu for olhar na trajetória inteira, é meio pequeno, assim. A próxima pergunta é do Gabriel Câncio. Ele mandou: qual a melhor maneira de estudar cloud para hospedar apps em Node.js? Então essa foi um pouco mais específica. Não tem como fugir, vai ter que botar a cara, assim, e realmente fazer deploy da aplicação, mas tem algumas coisas, assim, que aqui dentro a gente já percebeu que, por exemplo, o Node.js se comporta muito bem escalando ele horizontalmente, em vez de verticalmente. Isso é um negócio que tu já pode pensar, já deixar na cabeça que no futuro, se tu precisar escalar, bota uma máquina pequena e escala horizontalmente, faz um processo de autoscaling. Que hoje os cloud providers praticamente já tem, né? Só meio que configurar, né? Não precisa usar um Kubernetes da vida e tal para projeto pequeno, é só ligar o autoscale lá, né? E deixar ele agir, né? Realmente, não vai, tipo, fazer over-engineering, assim, vai, tipo, muito a fundo. Tenta usar as ferramentas que já existem, não tenta, tipo, ir muito no hype. O hype é legal, faz sentido muitas das vezes, mas, cara, tem, tipo, muita coisa antes do Kubernetes. Como ele tá falando de Node, especificamente, e eu tenho que fazer o meu papel aqui de pessoa no hype, cara, dá uma olhadinha em serverless. Porque, assim, se forem aplicações pequenas, vale a pena, porque serverless tem um plano gratuito muito legal, tu paga por execução, 1 milhão de execuções, se eu não me engano, é $1, então, assim, é um negócio bem reliable, bem massa de utilizar, assim. Então, pelo menos uma olhadinha, assim, no que é, no conceito. Mas isso aí que o Pel falou é super certo, assim. Sobe lá uma VM, horizontal, outscale e deixa agir, né? Até porque, poxa, a maioria dos projetos no início, não interessa aonde que tu hospede, até mais de milhares de acessos, assim, não... Independente de qual cloud tu pegar, ele vai te suprir. Dá uma estudada, vê, assim, qual te agrada, assim, questão de documentação, questão de exemplo. Por exemplo, a AWS tu vai ter mais exemplo, que é mais usado. Então, se essa parte é muito importante para ti, então com certeza vale a pena pegar aí de AWS. E também eu acho que uma das melhores maneiras de estudar, não só isso, mas como qualquer outra coisa, é colocar realmente um projeto em produção e sofrer com os problemas do dia a dia, assim. Sofrer com os problemas do mundo real. Tipo, vai estourar a memória lá, tu vai ter que descobrir como resolver, e aí tu vai correr atrás. Essa parte, ela é bem obscura, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco também, né? Na próxima pergunta, que é da Cecília Ponce, ela mandou: como começar a estudar e o que as empresas exigem, voltado à parte de cloud, né? E aqui o Pel até deixou pra gente um roadmap de DevOps, na verdade, que a gente pode comentar um pouquinho, que é esse carinha aqui. Ele é bem completo, né, Pel? Sim. Quer falar aqui dos pontos que tu acha mais importantes? Esse roadmap aí, ele é muito legal. Quando alguém me pergunta como começar, eu sempre me baseio nele. Eu acabo, muitas vezes, deixando de passar ele pra pessoa, porque eu acho que, às vezes, ele se aprofunda nos tópicos desnecessariamente. Na minha visão, tem que acontecer como o Diego falou, assim, de tu realmente botar em produção, passar pelos problemas, ter as dores pra tu realmente entender o que tu precisa estudar ou não. E aqui ele dá um overview, assim, muito abrangente, mas eu acho que ele é bem completo e ele realmente tá bem alinhado com o que as empresas estão pedindo, assim. Cara, assim, ele começa, primeiro ponto, aprenda uma linguagem de programação. Isso aí é o básico, né? Mas quais linguagens tu mais recomenda, assim? Porque são linguagens voltadas para automação, principalmente, né? Sim, geralmente é interessante tu ter em mente o Python, Node e Go. Eu acho que é a trindade, assim, que é interessante para tu usar, porque são linguagens que são muito gostosas de tu fazer as coisas e também alinha com o que as empresas buscam. Aí ele fala aqui sobre entender conceitos de diferentes sistemas operacionais, então ele fala gerenciamento de processos, concorrência, threads, sockets, o que mais, assim, isso aqui tu acha que é tudo importante?
Eu acho que é importante, mas como eu falei, assim, vai ser coisa que... É interessante se tu tiver tá realmente se preparando muito forte, quer estudar a fundo, é interessante porque tu vai usar. Na minha opinião, é coisa que tu pode deixar pra aprender quando precisa. Tu vai sofrer ali com algum processo estourando, então tu vai aprender o gerenciamento de processo. Se tu tiver principalmente muita coisa self-hosting, tu vai ter muita coisa que vai estourar, vai ter uma alta carga de entrada e saída. Então tu vai ter que aprender a debugar o teu storage. Porque é coisa que tu aprende rápido, principalmente se tu tá na pressão de resolver, pelo menos pra mim acontece de entrar mais rápido na cabeça. Então, eu acho que é meio desnecessário tu focar tanto nisso agora. E aí a gente vai pra alguns temas que, cara, eu acho que daí são mais indispensáveis, né? Que é a questão do sistema operacional. Eu acho que hoje ninguém hospeda nada praticamente em sistema Windows. Né? Então... Acontece só se tiver, tipo, algo de compliance, de a empresa realmente precisar de uma licença que é só Windows. Mas, no geral, assim, é realmente Unix. Seja Debian, seja CentOS, essas coisas assim. E ele pega na parte de viver no terminal. Isso é muito importante. Acho que os dois, né? Porque, de certa forma... tu começar a se acostumar e usar diariamente Unix, tu vai, de certa forma, acostumar a viver no terminal também. Tu vai cada vez mais deixar de ter a necessidade de ter uma interface gráfica, porque isso eu tinha muito, assim, né? Quando eu comecei, eu queria muito ter ali a interface bonitinha, os botãozinhos pra clicar, mas tu vai se desapegando disso. Tu vai descobrindo que é muito mais prático, muito mais... Sim. Performático até, né? Muito mais produtivo, né? E produtivo. É muito mais produtivo tu ter a CLI, porque eles seguem uma filosofia dela ter uma funcionalidade e ela fazer a funcionalidade bem. E então tu vai ter uma performance, sim, uma produtividade muito, muito boa. Isso vai te ajudar muito a resolver problema, a fazer o troubleshooting. Tu vai conseguir trabalhar com tudo, na verdade. Vai ser, tipo, eu diria até que natural. Esse aqui é um dos únicos pontos que são meio que indispensáveis, assim, né? Sim. Sim. Eu acho que, cara, habilidade com o terminal, assim, conseguir sair do Vim, manipulação de texto, cara, isso aí, poxa, são as coisas que vai ter que estudar, assim, não tem muito como fugir isso. Beleza, daí ele vai aqui pra Networking, Security and Protocols, fala sobre DNS, SMTP, isso aqui eu acho que é mais um daqueles que, tipo... É uma coisa que é legal de ter, mas, por exemplo, nenhuma empresa vai te requerer saber disso, vai pedir que você saiba disso. Nunca entrei a fundo em nenhum desses assuntos, eu só sei, tipo, o que eles são por cima, então eu acho que é bem opcional essa parte. Aqui ele fala como setar um firewall, reverse proxy, forward proxy, caching server, load balancer. Então acho que isso aqui a gente acaba... Até porque os nomes eles assustam um pouco, né? Mas às vezes, tipo, o reverse proxy, você tá no Nginx, né? Alguma coisa assim, o load balancer... Às vezes, não precisa ser nem um load balancer do próprio... pode fazer com o Nginx também. Dá pra fazer com o Nginx, mas dá pra, às vezes, usar até o do próprio cloud provider, sim, né? Então, sim. Exatamente. Essa parte ali, que entrou vários nomes, assim, talvez assustadores pra pessoa que não conhece muito a parte de cloud, tu vai passar em todas essas etapas se tu deployar alguma coisa. Vai ser, tipo, invariável, assim. E daí vai começar... tu vai botar tua aplicação no ar... beleza, você vai precisar de um reverse proxy, daqui a pouco ela vai crescer, então tu vai precisar de um load balancer, então realmente, não precisa se assustar. Como eu falei, é mais interessante tu botar algo no ar e aprender com o que vai vindo. Às vezes assusta porque tá tudo condensado, mas é realmente bem escadinho, assim, tem bastante progressão, não é tudo de uma vez só. Aí ele vai pra web server, basicamente Nginx, Apache, Tomcat, Caddy. Aqui meio que, cara, não tem como fugir, né? Vai precisar. Os primeiros da primeira coluna... eles estão mais para o web server padrão. Não, é que esse aqui eu acho que é uma conexão aqui embaixo com o Service Mesh, tá vendo? Beleza. Eu ia até comentar disso, porque dá para ser entendido como web server, mas forçando a barra, sabe? Então faz sentido, realmente. Mas então não tem como fugir, né? Hoje, basicamente, para Node, que é o que a gente estava respondendo antes, Nginx, né? Sim. Tem alguns aqui, tipo Tomcat, o pessoal usa mais em Java, né? Então... Esse primeiro é para Windows. Apache usava muito para PHP, não sei se o pessoal tá usando ainda... Caddy, nunca ouvi falar. Esse aí ele tem um gerenciamento próprio de certificado, tipo da TTPS. Isso bem aí. Interessante. E aí vem a parte que o Pel citou antes, de Infra as a Code, que aí Infra as a Code aqui, cara, novamente, entra no deep do deep do deep, né? Containers, eu acho que Docker não tem como fugir hoje, né? Até tem, mas as outras ferramentas que têm alternativas, eles usam a mesma API do Docker, até para ter uma migração mais fácil. Mas, por exemplo, tem uma que tá vindo... que é interessante, que é o Podman. Tem a mesma interface e a API do Docker, então realmente, se eu fizer um alias lá de Docker para Podman, tu vai usar de qualquer forma. É mais interessante aprender Docker porque tem muito mais exemplo e tu vai achar tudo, né? E porque tu precisa ter uma 16 GB de memória RAM no mínimo.
E aí a gente vai para Configuration Management. Isso aqui é gerenciamento de configuração por ambiente, né? Variável ambiente, não é isso? Essa parte de gerenciamento de configuração, geralmente entra a configuração quando tu vai subir uma VM. Como se tu criasse um template de uma máquina. Todas essas ferramentas. Então tu vai lá e tu bota, quando a máquina ligar, antes de fazer qualquer coisa, eu quero que instale esses pacotes, eu quero que suba esse container, eu quero que crie esse serviço pelo systemctl, essas coisas assim. Beleza. Isso aqui hoje tu acha essencial também? Cara, eles pedem bastante, principalmente Ansible. Ansible é o principal? Então, já fica a dica. Container Orchestration. Hoje é Kubernetes, né? Até esse Nomad ali da HashiCorp, o pessoal tá falando muito bem, tá vindo tipo forte, só que se for comparar em menção e no que as empresas pedem é Kubernetes e esses ali nem aparecem. Provisionamento de infraestrutura. Terraform com certeza é destruidor, assim, tipo, 98% das empresas que têm infraestrutura como código usam ele, então a opção mais atrativa, apesar de eu não gostar muito dele, porque eu não gosto daquela linguagem própria da HashiCorp, eu prefiro o Pulumi, mas se eu fosse dizer pra alguém, tipo, dar uma dica, vai de Terraform que é mais certo. Uma coisa legal de se falar aqui é que essa HashiCorp, eles têm vários produtos aqui, né? Então, o Terraform, o Nomad, o Chef também, né? Não sei. Eu acho que o Chef também. A gente vai ver que eles têm vários serviços voltados para isso. Então, aqui, ó, Products. Olha aqui, Terraform, o Vagrant é deles também, o Consul, Vault. Então, tem um monte. Vault é para gerenciamento de secrets, né? O Nomad. Então, eles têm vários serviços, assim. Essa HashiCorp, eles são bem fortes nessa parte aí. E aí, aqui tem o Service Mesh. Mesh que só vai ser utilizado se estiver utilizando... Geralmente, Kubernetes são microserviços, né? Tipo, senão não... essas coisas assim. Aqui tá o Consul, ó. Isso aqui tu acha que é importante a pessoa aprender desde o zero, junto com orquestração de container? As empresas pedem, né? Que entra na parte de orquestração. Até é meio estranho estar separado ali. Eu acho que faz mais sentido estar dentro da parte de orquestração, assim. Então se a pessoa for aprender Kubernetes, ela vai ter que aprender pelo menos algum desses Service Mesh, né? É natural, assim. Quanto mais ela for se aprofundando no Kubernetes, mais próxima ela vai chegar a Service Mesh e daí ela vai aprender algum ponto. E aí a gente vai pra CI/CD, que hoje, cara... Isso é o básico, né? Isso aí é meio que o coração, assim, tu tem uma integração boa e a entrega, né? Então... E hoje, cara, GitHub Actions, assim, uma das mais fáceis aí utilizando, porque todo mundo tá acostumado com o ambiente do GitHub Actions, né? E tem mais algum que tu acha, assim, que vale a pena a pessoa... Eu sei que CircleCI é muito utilizado nas empresas, né? Os outros dois são muito utilizados, até tá... O Jenkins também, né? O Jenkins e o CircleCI. Mas GitHub Actions, ele tá caminhando muito, muito bem. Ele tem bastante coisa pra melhorar, por exemplo, não tem templates ainda, tem umas opções, assim, de runner um pouco estranhas. Mas ele tá encaminhando muito bem, ele tá evoluindo bastante e eu acredito que cada vez vai ter mais esse requisito de precisar saber GitHub Actions. O GitHub Actions, ele veio e resolveu o problema de muita gente que é dev, que quer fazer o fluxo de CI. Mas quem já tem um pouquinho mais de conhecimento em SRE e tudo mais, sofreu um pouco e ainda sofre porque ele acaba se limitando um pouco mais, né? Que é um produto se for comparar com os outros, ele é muito novo, né? Ele é recente, então... Agora vem a parte de Learn How to Monitor Software and Infrastructure. E a gente vai para monitoramento de infraestrutura, que entra Prometheus, Grafana, Zabbix, Datadog. Nessa parte de monitoramento tem tantas partes ali que, por exemplo, Prometheus e Grafana são mais self-hosting, né? Tu tem que deployar na tua rede ali, na tua infraestrutura. E tem o exemplo aí do Datadog, daí, que é mais parte de serviço. No começo, o que tu indica, assim? As empresas, pelo que eu vi, assim, eles não usam tanto o Datadog, apesar de eu gostar bastante, a gente usa aqui dentro. Eles usam mais o New Relic. Só que os dois serviços são bem parecidos. Então, se tu sabe usar um, tu já sabe usar o outro, porque lá dentro vai ter o quê? Vai ter um serviço de APM, vai ter os tracing, vai ter o log... Vai ter a parte da infraestrutura, tu vai conseguir monitorar outros processos dentro tanto da VM quanto dos containers, então... Mas eu acho que para quem tá começando não precisa iniciar algo self-hosted já, né? Pode utilizar eu acho que eu prefiro um serviço. Usar um Datadog, usar um New Relic da vida e enquanto isso focar em estudar aquelas outras coisas que a gente citou lá em cima. Mas eu acho que assim, é interessante citar e mencionar que essa parte de monitoramento, ela é um pouco cara. Então, às vezes é difícil tu pegar e aprender sozinho isso. Assim, na minha experiência, não é tipo requisito tu saber essa parte, porque como ela é muito dependente do que a empresa escolheu, o que a empresa usa, vai ser um bônus se tu souber usar ela, mas não vai ser tipo algo que vai impedir a tua contratação, por exemplo. Bom, daí aqui a gente já falou um pouco sobre monitoramento de aplicação, e aí tem a questão de logs, né? Aí tu pode usar na stack da ELK, usar o Greylog ou qualquer coisa assim. Eu acho que isso aqui também entra mais ou menos do que tu falou de monitoramento de infraestrutura, né? Meio que... entra realmente no mesmo caso, porque tem
várias coisas ali que tu vai ter que fazer o self-hosting. E daí, por exemplo, tem a Elastic Stack, que já é um serviço. Eles têm o cloud deles que tu consegue, tipo, botar isso lá. Só que vai ser a mesma coisa, assim. Tu não vai perder a vaga por não saber isso aí. É muito de cada empresa, né? De cada contexto. Bom, aí entra Cloud Provider, que a gente já citou aqui o vídeo inteiro, né? Então, na verdade, não interessa qual você começar, vai suprir bem. DigitalOcean para iniciar é super... Eles separaram entre um cloud provider que tem mais na parte de gerenciamento, com os de baixo que são mais a parte da VM bruta, assim. E eu acho que é isso, né? Aqui ele fala sobre alguns cloud design patterns, mas também acredito que não são coisas extremamente importantes para ficar se preocupando no início, né? Tem questão de... É coisa que tu vai acabar aprendendo com o passar do tempo, assim. Tu vai estudar lá em cima, daí tu vai começar a ver os termos, disponibilidade. Resumindo, aprenda ou Python, ou Go, ou Node para começar, Unix, viver no terminal, Nginx da vida, Docker. Depois o Docker pode passar por uma questão de orquestração, e aí vai ter que aprender algumas coisas mais aqui dentro. Infraestrutura como código, e aí se é visando uma vaga Terraform, com certeza. Sistema de CI, GitHub Actions e Jenkins, eu acho que daria para suprir grande parte das necessidades. Circle CI também numa questão de mercado. Cloud Provider pode escolher o que fizer mais sentido para você, e o resto meio que você vai aprendendo com o tempo. Eu acho que a gente basicamente deu para resumir, ou tu acha que é alguma coisa diferente? A única coisa que é bastante coisa, mas é porque tá basicamente englobando tudo, assim. Então, é meio assustador, é meio... Às vezes a pessoa vai olhar e eu não sei nada disso. É desafiador. Só que também, ao mesmo tempo, tem aquela progressão. E por isso que a gente falou muito da importância de botar a cara e tentar realmente sofrer com isso. Fazer um deploy e ver em qual ponto que tu ainda não conhece, tu precisa se aprofundar. E vai ser, tipo, bem natural, assim. Principalmente o que eu sempre falo, para quem tá começando, é ter a vontade de automatizar os processos. Por isso ajuda bastante. Essa vontade de querer, tipo, fazer os fluxos ficarem mais tranquilos, assim, mais lisos, tu vai sentir a dor, assim, de onde tu precisa melhorar. E daí vai vir naturalmente, assim, o resto das coisas. E lembrando que isso aqui é um roadmap para DevOps, né? Para SRE, principalmente, e não para quem é dev, né? Quem é dev não precisa saber sobre tudo isso. Provavelmente vai ter alguém na empresa que vai cuidar de toda a parte de infra, de orquestração, né? Isso aqui daí seria realmente mais por interesse próprio, caso você queira. A pessoa que realmente, digamos, quer mudar de carreira, assim, vamos dizer. Mas é isso, cara. Finalizamos aqui o nosso PR e foi muito massa, deu pra conversar bastante coisa. A gente não tinha feito um PR ainda sobre cloud. Eu acho que a última vez que a gente fez um vídeo, eu e o Pelizete, foi há mais de um ano atrás, ensinando a fazer o deploy de um projeto React dentro da AWS, usando o Bucket do S3, que tu falou Base 64. Não, foi depois? Foi na Google. Verdade, a gente fez o deploy no Bucket da GCS lá. Mas o pessoal não sabe a história que, tipo, a gente tinha gravado o primeiro vídeo. Eu não tinha falado Base 64 daí. Não, tu falou Base 64. Daí tu falou, vamos regravar, e daí tu fala Base 64. Daí, beleza. Pra gerar engajamento. E é isso, então a gente encerra por aqui. Deixem suas dúvidas aí embaixo, tanto sobre cloud quanto sobre outros assuntos que a gente vai trazer nos próximos PRs. Não esquece de botar a hashtag PR. Se alguma dúvida aqui também, se você ficou com algum ponto aqui que às vezes não ficou tão claro, bota aí embaixo que a gente vai dar uma passada aí nos comentários depois pra dar uma respondida. A gente fica por aqui, um grande abraço. Valeu. Valeu. Fala, Dev!